Queria cumprimentar aí o nosso presidente, o senador Garibaldi Alves, sempre muito solícito. Cumprimentar Jorge Bastos, presidente da NTT, o Sérgio Lobo também, que a gente fez aqui esses dias a oitiva dele. E cumprimentar o Carlos Fernandes e o Marcelo Bruto. Primeiro, são dois servidores de carreira, eu acho que isso é muito importante. São pessoas que têm compromisso com o Estado, porque são servidores, né, regido aí pela lei do servidor público, né? Então, para mim me alegra bastante, igual eu falei aqui, quando da inquisição do Sérgio, quando o Palácio do Planalto manda técnicos capacitados e testados no dia a dia do serviço público para que nós possamos avaliar. Então, eu tenho uma esperança muito grande com essa juventude, viu, meu querido senador Garibaldi, que possa realmente inovar e realmente tirar o Brasil de algumas situações vexatórias que ele se encontra nesse setor de investimento em logísticas e etc. e tal. É muito importante, eu queria saber de vocês o seguinte: com esse importante plano de investimento em logística, o PIL, né, aonde a gente colocou várias propostas aí com relação a ferrovias e rodovias, né, como é que vocês entendem que a NTT pode buscar mais investidores para realmente não ficar só no papel esse plano? É importante. O que a gente poderia fazer para trazer realmente investidores? A questão do transporte aqui do entorno, eu concordo com o senador Caiado, é muito ruim todo dia de manhã cedo as pessoas que vêm para Brasília enfrentar um engarrafamento enorme, perder realmente quase que metade do seu dia para poder chegar em Brasília para trabalhar. Então, é muito importante que a gente agilize esse estudo que está na mão da SUDECO, em relação a essa ligação Brasília, Anápolis, Goiânia, com relação a Brasília, Lusiânia. Eu acho que esse Brasília e Lusiânia, passando por Valparaíso, outras cidades aí, vai resolver bastante essa questão dos engarrafamentos, né? E seria interessante demais que a gente fosse proativo. E aí eu queria saber como é que poderíamos ser nós, a NTT, servidores públicos, porque eu sou servidor público do MPOG, né? Sou analista de infraestrutura, né? Como é que nós, servidores públicos, poderia colaborar, sendo proativo, naquela proposta que o senador Braulio fez? Porque eu pego, por exemplo, o senador Caiado, muito corretamente, falou do deslocamento de 45 mil pessoas de Santo Antônio para cá. Tem uma pista que não é duplicada, que liga a BR-060, que já é duplicada, até Santo Antônio Descoberto. Uma pista razoavelmente não é tão longa, uma pista de 40 quilômetros no máximo, onde tem um grande número de acidentes. Será que a gente, sendo proativo e fazendo realmente a modo mais simplificado, de forma que o empresário pudesse investir nessa questão da concessão de um pequeno trecho como esse, não ajudaria a evitar essas questões? E assim tem Formosa, aqui pertinho de Brasília, tem essa questão toda urbana aqui, que a gente poderia fazer. A questão do anel, né? Porque pega a DF, por exemplo, 206, que se ligar depois de Braslândia a Sobradinho ali dos Melos, o que vai acontecer? Se ligar a Sobradinho, oeste, vai tirar todos esses caminhão que fica lotando aqui a Épia, fica lotando aqui o Distrito Federal, que vai passar por fora, que vem do Nordeste para o Norte, tá certo? Então a gente precisava ver regras, ser proativo nessa questão. Eu quero crer que o DF, eu concordo com o senador Caiado, inclusive estivemos conversando com ele, tá certo? A questão do entorno é grave, nós precisamos discutir, nós vamos fazer primeiro uma reunião da bancada de senadores do DF com Goiás, para a gente discutir uma alternativa. Uma das saídas é a criação de uma zona econômica, de desenvolvimento econômico nessa área, para que o governo federal possa assumir essa questão. A gente tem que discutir a questão de um fundo, alguma coisa para operar essa questão, né? E também vamos depois fazer uma reunião com as bancadas de deputados federais para estar discutindo essa questão Goiás-Brasília. Eu queria saber de vocês o seguinte: o Brasil, lamentavelmente, abandonou o transporte ferroviário como o principal meio de levar e trazer pessoas. Como poderia ser criado incentivo para atrair investimento para o setor? Eu fiz uma pergunta clara aqui para o nosso ministro do Planejamento, Nelson Barbosa,
Formosa, sobre a questão, por exemplo, da interligação das capitais do Nordeste com o Rio de Janeiro, depois uma ponte Rio-São Paulo, né, e talvez até uma Brasília, Goiânia, Uberlândia e São Paulo, fazer interligação global, porque se na Europa é rentável fazer esse transporte com trens de média velocidade, por que não no Brasil, que tem tantas planícies, não seja rentável? Então, o que é que nós poderíamos fazer para, de fato, a gente dar uma mudança nessa questão desse modal de transporte para o pessoal? E a última pergunta, eu queria ver sobre a questão das bitolas. No Brasil, houve algumas dificuldades com bitolas diferentes de ferrovias. Por isso que o Brasil, que já teve uma malha ferroviária muito maior do que tem hoje, né, teve algumas ferrovias que foram abandonadas. Nós sabemos das bitolas estreitas com menos de 1.435 milímetros, onde tem a bitola métrica com 1.000 milímetros, né? Eu pergunto o seguinte, a bitola padrão ou internacional é com 1.435 milímetros. A bitola larga é mais de 1.435 milímetros, incluindo a bitola irlandesa de 1.600 e a bitola ibérica com 1.668. Como vocês pensam que essa discussão chega, como vocês acham que pode resolver essa questão das bitolas e nós ter uma integração maior, até aproveitando a malha ferroviária já existente no nosso país? Fico por aqui, teria mais coisa para a gente falar, mas são tantas coisas. O Jorge já falou comigo aqui, eu vou lá visitar o Sérgio, vocês e o Jorge. Eu acho que quero desejar muito sucesso a vocês, eu acho que vocês têm toda a condição de nos ajudar muito nessa área importantíssima que é a questão do transporte, tá? Conte com o nosso apoio aqui. Vou agora passar pelas observações do senador Hélio. Um dos pontos até a gente já passou, assim, como é que a gente faz para melhorar a atratividade desses projetos, né, para aí os resultados serem melhores. Eu acho que alguns passos, assim, estão sendo dados. Eu acho que, como eu já falei aqui várias vezes aqui, o procedimento de PMI, ele garante uma antecipação da participação de atores privados, cuja participação já sinaliza um interesse da iniciativa privada nesses projetos. Eu acho que é uma iniciativa interessante, mas eu acho que na modelagem é você garantir a aderência das obrigações de investimento à realidade do fluxo de carga, do fluxo de transporte que existe naqueles trechos. Às vezes você não precisa, e o senador Wellington Fagundes mencionou aqui mais cedo, às vezes você não precisa ter uma rodovia que precisa duplicar integralmente, mas você atende ao fluxo daquela rodovia, fazer adequações de capacidade, e eu acho que esse realismo na obrigação de investimento é importante ter atenção para garantir a atratividade dos projetos. Acho que outro passo a gente tem dado aqui, tentar garantir mais estabilidade regulatória, o bom funcionamento das agências, desde a participação e modelagem dos projetos até a efetiva regulação, e fazer um pouco o que o governo começou a fazer agora também, né, que vender um pouco essa alternativa. Aqui no Brasil tem muita demanda pelo investimento em infraestrutura. Nós precisamos ampliar fontes de financiamento. Então, acho que vender esses projetos, criar alternativas como debêntures de infraestrutura, buscar investidores institucionais externos e mostrar um pouco essa demanda que existe pela infraestrutura no Brasil, eu acho que são passos importantes que precisariam ser dados. Passando rápido pelos outros pontos que Vossa Excelência mencionou, alguns eu precisaria me aprofundar mais e até conversar mais com vocês, mas sobre o entorno aqui, a informação que eu tenho, que a NTT está discutindo aqui ativamente com o governo do Distrito Federal as obras necessárias na BR-040, inclusive para ter a adequada compatibilização das obras da BR com a implantação de BRT, que é um projeto também, né, do PAC. Então, esse debate está andando e esse cuidado está sendo tomado. Em relação ao transporte ferroviário de produtos perigosos, existe hoje um decreto dos anos 90 que trata do assunto. Acho que a gente precisaria ver se está atualizado, se precisa atualizar. Na agenda regulatória da NTT tem também uma parte relativa à segurança na circulação de trens. Então, eu acho que é algo que pode entrar na agenda e se Vossa Excelência tiver alguma opinião, acho que pode tranquilamente participar e debater aqui conosco, né? Sobre as bitolas, acho que todos os projetos que eu tenho acompanhado novos têm tido essa preocupação, caso pode até detalhar mais. Sim. Mas de integração da malha. Os projetos têm sempre previsto bitola larga ou bitola mista, né? Exatamente. A ideia da bitola mista é justamente tentar integrar com aquilo que hoje é a bitola estreita ou a métrica, que já existe, que permanece e que você não pode desprezar a infraestrutura que está colocada,
mas a diretriz é de caminharmos para um sistema ferroviário baseado na bitola larga de 1,60. Isso já está colocado como política pública. A Valec constrói ferrovias com a bitola de 1,60 e a perspectiva é essa, caminharmos para uma bitola única, sem desprezar o investimento já realizado, porque enquanto estiver operacional ele é interessante, mas caminharmos no futuro para a unificação de bitola na bitola larga. Só precisaria saber qual é o incentivo sobre a questão do trem de média velocidade das capitais do Nordeste, com Rio, São Paulo, vindo para Brasília. Existe um estudo, a agência promoveu um estudo ano passado, um estudo bastante detalhado sobre trens regionais. Esse estudo foi entregue ao Ministério dos Transportes. A agência está disposta a levar adiante esses estudos, mas nós precisamos de uma diretriz de política pública. A agência não tem competência para agir de vontade própria, nós temos que ter um direcionamento, mas se houver esse direcionamento, nós estamos preparados para aprofundar esses estudos que já são indicativos que há uma demanda por esse tipo de transporte e seguiremos na direção que o governo federal indicar.